Agora o mercado imobiliário está na última laje do West Flat Mossoró. Mais uma obra da Embraco, empresa brasileira de construções. Quem pode falar um pouco dessa obra pra gente é Cláuber Gomes, engenheiro responsável. Cláuber, mais uma vez obrigado. Fazia um bom tempo já que a gente não vinha ao flat, né, para mostrar a obra. Última laje, né? Quer dizer, alvenaria fase final. Atualmente estamos no último mês, quer dizer, até concluindo em fevereiro, até o final do mês, com a alvenaria 100% do prédio executada. Estamos concluindo agora a estrutura só final da caixa d'água e o estacionamento externo lá no setor do térreo. E a obra em si, atualmente o estágio dela, nós já estamos começando o revestimento da fachada, em torno de 15% já está sendo executado nesse momento, como a gente já tinha prometido o ano passado, em dezembro, né? E fechamos o revestimento externo, como já foi citado uma vez, da Porto Belo, chega agora também no final do mês de fevereiro, início de março, e acabamos de fechar hoje o piso cerâmico. A gente só não pode divulgar ainda o nome da empresa, vai ser que vamos divulgar no próximo mês com certeza, mas fechamos 19 mil metros quadrados de piso cerâmico, que vai chegar no final do mês de maio, para iniciar a aplicação deste piso no empreendimento. Cláudio, nesse ritmo da obra, né, a previsão oficial era eu gostaria que você que falasse isso, qual era a previsão oficial e qual é a previsão agora pelo ritmo que está a obra? Certo. Atualmente, o West Flat ele caminha muito bem dentro da nossa programação, estamos dentro do cronograma, porque como as paredes internas vão ser em gesso, então nós temos essa folga. Então que hoje a gente aparenta estar só no nível do cronograma, vamos dizer, no mesmo intervalo de tempo, mas nós temos um avanço que, exemplo, se fosse em alvenaria, a gente estaria atrasado, a gente ia começar a alvenaria com o próprio pessoal de obra. Mas como vai ser em gesso, então a gente vai terceirizar, então isso vai fazer um ganho, novamente, nós vamos passar à frente do cronograma na parte interna. A vantagem é que o gesso já deixa a parede pronta para pintura. E se fosse alvenaria, teria que chapiscar, rebocar e depois massar, lixar e pintar. Então a gente vai ganhar todo esse tempo. Isso aí vai ser o grande diferencial para esse ano. E a obra continua, como eu sempre citei e frisei, muito mais além do que é esperado. Ou seja, a obra que era para dezembro de 2013, que dentro de sua perspectiva de atraso seria março de 2014, ela continua para o próximo ano, junho de 2013. Ou seja, 6 meses antes do prazo que a gente declara como natural e 1 ano antes do prazo que é considerado legal, que cabe a carência dos 6 meses. Cláudio, nessa fase da obra a gente tem quantas pessoas trabalhando aqui? A tendência é aumentar esse número de pessoas? Bem, o West Flat é como eu tive sempre tem reuniões mensais com nossos funcionários e dizendo que há 2 anos atrás, basicamente, a obra começou com 4 pessoas. Hoje nós temos diretamente 54 funcionários na Embraco e indiretamente a gente pretende chegar à marca de 60 pessoas quando estiver no pique. E qual é esse pique? Atualmente a gente está fazendo os intervalos. Hoje a parte de gás do empreendimento já se encontra executada. E nós estamos fechando agora as instalações hidrossanitárias que já estão no início, mas ainda não estão em ritmo de pique. E estamos fechando agora combate a incêndio para iniciar e a parte de refrigeração do empreendimento, que vai dar uma rapidez também agora no próximo mês de maio para junho e julho, que são as próximas etapas da obra. No quadro Direito Imobiliário do programa de hoje, nós vamos conversar com o advogado Ramires Fernandes sobre um tema que está sendo sempre muito comentado, a uso capião. Ramires, obrigado mais uma vez pela sua presença no programa. Vamos começar pela definição do tema. O que é o uso capião? O uso capião é um instituto previsto na legislação pátria, tanto na Constituição como no Código Civil brasileiro, e ele consiste em uma forma de aquisição de propriedade. Aquelas pessoas que detêm posse daquele imóvel por um determinado período de tempo e essa posse ela não é contestada, ou seja, não tem proprietário reivindicando a titularidade desse imóvel, eles podem ser passíveis, podem ser objeto de uso capião. Ramires, como se caracteriza uma uso capião? Para requerer o uso capião de um bem imóvel, tem que ficar constatado alguns requisitos e a pessoa ter a aptidão para requerer esse uso capião. Dentre eles, esse imóvel ele tem que ter, não tem que ter uma propriedade, ou seja, a pessoa que está requerendo uso capião ele tem que ter posse ininterrupta desse bem imóvel. Essa posse tem que ser um determinado período de tempo e mais, é uma posse que não pode ser contestada. A partir do momento que você tem uma posse e os supostos proprietários estão reivindicando essa área, então com documentos que comprovam que são proprietários, esse imóvel não pode ser objeto de uso capião. A legislação civil ela prevê a espécie de uso capião
de duas maneiras, o uso capião ordinário e o uso capião extraordinário. O uso capião ordinário seria basicamente aquele uso capião que se requer aqueles que detêm a posse por 10 anos. E o extraordinário é aquele que detém a posse por 15 anos. Qual é a diferença básica entre o ordinário e o extraordinário? Para se requerer o uso capião ordinário, tem certos requisitos restritos que a lei impõe em virtude da limitação do tempo. Como o tempo é menor de 10 anos, ele exige que aquele possuidor tenha um justo título, ou seja, tenha um contrato de compra e venda, tenha uma procuração, tenha um recibo, qualquer documento de que ele adquiriu aquela posse daquele bem, certo? E tem que comprovar também um período de 10 anos. Existe uma exceção prevista na lei se o possuidor comprovar que reside no imóvel ou que ele tem alguma atividade produtiva naquele imóvel, ele pode requerer o uso capião em 5 anos. E o extraordinário, você necessita comprovar somente o lapso temporal e comprovar que aquele imóvel não está sendo reivindicado pelo proprietário. Qual a diferença entre o uso capião urbana e o uso capião rural? Exato. E está previsto também na legislação civil o uso capião urbano e o uso capião rural, certo? Tanto o uso capião urbano como o uso capião rural, eles exigem um prazo, um lapso temporal de 5 anos. Porém, qual é a diferença? O urbano exige uma área de 250 metros quadrados. E mais, que aquele possuidor não possui nenhum imóvel sob a sua propriedade registrado em seu nome. Já no uso capião rural, aquela área ela não pode ter mais do que 50 hectares. E da mesma forma, aquele possuidor que está reivindicando o uso capião daquela área, ele não pode ter nenhum outro imóvel sob sua propriedade ou registrado em seu nome. E um terreno público, sendo federal, municipal, estadual, ele pode ser objeto de uso capião? É um alerta que eu faço a todos aqueles poceiros que almejam ingressar com a ação do uso capião ou reivindicar o uso capião na justiça. A área pública ela é insusceptível de uso capião. O que é que isso quer dizer? Aquela área pertencente ou ao município, ou ao Estado, ou à União, jamais, em hipótese alguma, pode ser objeto do uso capião. Friso, são áreas pertencentes a esses 3 entes, bem como órgãos, autarquias ou instituições vinculadas a qualquer uma dessas esferas. Não pode ser objeto de uso capião. Amires, mais uma vez, muito obrigado. E se você tem alguma dúvida com relação ao direito imobiliário, entre em contato conosco através do e-mail que está no seu vídeo. No quadro Patrimônio Histórico e Cultural do programa de hoje, nós vamos conversar com o historiador e pesquisador Geraldo Maia sobre o prédio da Biblioteca Ney Pontes, o famoso prédio da União Caixeiral. Geraldo, mais uma vez obrigado por você estar com a gente no mercado imobiliário. Conta um pouco dessa história, desse prédio que tem uma história rica, né? Esse prédio, a semana passada nós falamos da Praça da Redenção, e esse prédio fica exatamente na Praça da Redenção. A Sociedade União Caixeiral era uma espécie de sindicato que abrangia os comerciários, só que na época eram chamados de os caixeirais, né? Os caixeiros viajantes, era o nome que era dado na época. E aqui, além da parte da educação, tinha outra parte, tinha a parte social também que eles cuidavam, era como fosse uma espécie de sindicato para essa categoria. Essa sociedade foi criada em 1911, mas eles levaram bastante tempo até chegar a construir essa sede, que só saiu em 1935, né? E ela chegou a ser a primeira, digamos assim, a primeira universidade sim, de Mossoró, porque o curso de contabilidade era oferecido aqui nesse prédio. Esse prédio, a União Caixeiral, funcionou aí perfeitamente até o ano 2000, e de lá para cá ele não tinha vivia praticamente de doações, aí não tinha mais condição de permanecer, isso foi fechado, estava praticamente abandonado, estava quase em ruínas esse prédio, né? E um acordo entre a prefeitura e o que restava ainda dos dirigentes da União Caixeiral, foi feita aí a permuta e esse prédio foi recuperado e se tornou a Biblioteca Municipal Ney Pontes Duarte, né? Dessa maneira a gente pode preservar esse patrimônio tão rico para a cidade, né? Muito bonito esse prédio. E o que era a União Caixeiral foi construído um prédio aqui anexo a da biblioteca, onde é a sede hoje, né, da instituição União Caixeiral. Então,
ele teve o destino, a biblioteca veio para o lugar certo. A biblioteca de Mossoró passou por vários prédios, teve no museu, teve em outros prédios alugados, mas de repente foi instalado no lugar certo, que era o local onde foi a vida toda colégio, né? Foi feito para o ensino e dessa maneira a biblioteca está muito bem acomodada aqui nesse lugar. Além da beleza natural do prédio, tem a beleza natural dos livros que estão acondicionados aí nesse prédio, né? O bairro Cidade Jardim é a região que mais se desenvolve em Mossoró. O Cidade Jardim é dividido em duas zonas de crescimento. A primeira é a expansão do bairro Alto do Sumaré, que tem 2 empreendimentos em andamento: o condomínio Bela Residência da Contrel Construções e o loteamento Cidade Jardim. O Bela Residência tem 144 casas, sendo 88 entregues e 56 em fase de conclusão. E o loteamento Cidade Jardim, 100% urbanizado e com dezenas de casas em construção de diversos construtores da cidade. Outra zona de crescimento é esta aqui, ao lado da base da Petrobras, que se destaca pelos grandes empreendimentos e pelos investimentos em infraestrutura. Tudo começou em agosto de 2010, com o lançamento de 1.000 unidades de apartamento. Essas unidades são do West Paradise, com 520 unidades da construtora Paiva Gomes, que está com obras bastante avançadas, e o Intercities Mossoró, com 480 unidades da BIB Incorporações e Investimentos, que se prepara para assinatura com a Caixa e segue em obras. Um ano depois foi lançado Cidade Jardim Condomínio Clube, com 264 unidades de 2 e 3 quartos, também da Paiva Gomes, e que é um grande sucesso de vendas. Com a contribuição dessas empresas, a Contrel Construções implantou redes de energia e água e agora está em fase avançada da implantação da pavimentação asfáltica de trechos de 3 importantes vias: a Avenida Genésio Xavier de Medeiros, que liga a base da Petrobras à BR-110, passando pelo Intercities e o West Paradise; a Avenida Jardim Imperial, onde se situa o Cidade Jardim Condomínio Clube; e, por fim, a Avenida Jardim América, que está em toda a sua extensão, iniciando desde o residencial Monte Olimpo da construtora Repave, concluindo assim a primeira fase desse grande investimento que vai mudar definitivamente a região. O asfalto utilizado na pavimentação é do tipo CBUQ, que, segundo a CCR, empresa que está executando a obra, é o melhor existente e tem grande vida útil, garantindo qualidade por mais anos a quem vem morar aqui no Cidade Jardim. Em breve voltaremos para mostrar a conclusão dessas obras, mas lhe convidamos a não esperar. Venha conhecer e viver o Cidade Jardim. Agora o mercado imobiliário está aqui no escritório da Paiva Gomes, na Avenida João da Escócia, número 1289. A gente vai conversar com o gerente de vendas da Paiva Gomes em Mossoró, Kleber Fernandes. Kleber, a gente já está sabendo aí que tem novidades para a assinatura dos contratos restantes do West Paradise. Boa noite, mais uma vez é um prazer estar no seu programa. E em primeira mão nós vamos contar no seu programa que quinta-feira a Paiva Gomes está assinando o restante dos clientes que compraram o West Paradise, o primeiro módulo. Estamos assinando esses contratos a partir de quinta-feira. Estamos mandando um convite para o cliente, um e-mail para o cliente. Não precisa ficar preocupado que você vai receber em sua casa, em sua residência, um convite informando a hora que você tem que vir a Paiva Gomes para assinar o contrato junto à Caixa Econômica, a realização de um sonho, né? Então esses contratos vão ser assinados aqui mesmo no escritório da Paiva Gomes? Aqui mesmo no escritório da Paiva Gomes, quinta-feira a partir de 8 da manhã. Estamos convidando os clientes, vamos mandar esse convite, vai ter um coffee break aqui. O cliente pode vir passar o dia na Paiva Gomes para a realização do sonho dele. Kleber, a gente está vendo que tem algumas novidades, né? A sede está com algumas reformas, algumas coisas, e vocês criaram até um local até para facilitar a vida dos clientes de vocês, né? Em virtude da grande demanda de clientes que está vindo a Paiva Gomes, nós chegamos à conclusão que nós teríamos que ter um estacionamento próprio, pois estávamos usando do vizinho e conseguimos fazer ao lado um estacionamento, por sinal ficou muito bom, muito bonito, tem vaga para deficiente, vaga para moto, vaga para carro, então o cliente Paiva Gomes ele tem que ter um conforto especial aqui na Paiva Gomes.